Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, que é o assunto sobre as minorias. Isso mesmo, essas minorias que podem aparecer na sua prova, como uma discussão de movimento social de negros, ou indígenas, ou de mulheres, enfim. Ele é um discurso bem amplo e por conta disso, para deixar a sua vida mais fácil, para você conseguir dissertar sobre esse tema ou resolver as suas questões na prova, com facilidade, eu trouxe o debate conceitual. E pensando na sua redação, eu trouxe aqui uma frase, um discurso de autoridade que vai te ajudar a desenvolver essa redação. E você pode começar então com a frase, o nosso escolhido da aula de hoje é o Albert Einstein. Nossa, esse físico que mudou muitos paradigmas da física, que, enfim, é tão importante para a tecnologia que nós utilizamos hoje. Então, Albert Einstein disse o seguinte, pensando também na questão social. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Então você já pode iniciar a sua redação falando sobre a questão do preconceito, que inclusive o Einstein ele analisa a dificuldade que é tão grande como desintegrar um átomo. Entendido? Bom, mas se você prefere dar um discurso de autoridade com um autor, o nosso escolhido, ele é bem clássico, provavelmente você já o conhece, que é o Pierre Bourdieu. Bourdieu, um sociólogo francês, ele trabalha com um conceito muito legal, que é o conceito de violência simbólica. Bourdieu, ele diz o seguinte, olha, a violência, ela não precisa necessariamente ser física. A violência pode ser também simbólica nas suas mais diversas formas de manifestação. Ou seja, ela pode ser cultural, ela pode ser discursiva, ela pode ser ao diferenciar, pagar salários, ela pode ser a questão de baixa representação política, baixa representação feminina na política. Isso são todas formas de violência. Tá? Então, apesar de não machucar o físico, ele machuca o psicológico, ele machuca, então, a convivência, a sociabilidade de determinados grupos. Então, Pierre Bourdieu e o seu conceito de violência simbólica é uma citação certa para a sua redação, se caso o tema for minorias, independente da minoria que você que for o foco do seu tema. Mas antes da gente começar a nossa aula, então, vou dar um espaço para você fazer um print da nossa tela e que a gente agora possa, com tranquilidade, trabalhar com essa montoeira de informações que eu coloquei aqui para você. É porque eu tentei fazer, aqui a nossa aula de uma forma que ela sirva para trabalhar com vários outros eixos, como eu falei. Se a sua prova trouxer alguma discussão sobre idosos, sobre mulheres, sobre estrangeiros, um discurso xenofóbico, por exemplo, ou sobre, enfim, grupos minoritários, como indígenas ou negros, enfim, tá? Então, daí, uma aula que serve de base para você fazer a discussão sobre qualquer um desses subtemas, perfeito? Bom, mas quando eu falo em minorias, e inclusive é o título da nossa aula, o que são minorias, eu quero que você entenda que não existe um conceito específico e único para definir o que são minorias. Na verdade, dentro da academia, da sociologia, a discussão é bastante ampla, existem vários autores, mas a nossa escolha aqui, tá? É uma escolha que é utilizada nas provas do Enem e por isso ela é a escolha, o conceito escolhido para a nossa aula. E o autor escolhido foi o sociólogo Mendes Chaves. E ele diz o seguinte, olha, minorias não são pessoas que participam que têm desvantagem numérica, por exemplo. Não. A questão não é numérica. Na verdade, minorias é quando existe um grupo em situação de desvantagem social. Então, ou seja, ele não tem acesso a todos os direitos que são garantidos na Constituição, ele tem dificuldades de inserção social por conta da sua condição.
Então, por conta disso, ele diz, não é numérica. O número pode ser até grande. O que nós estamos analisando aqui é se essas pessoas, elas têm a mesma inserção social do que um grupo maioritário, então, né? O grupo majoritário, tá? Desculpa, galera. O grupo majoritário, né? Então, não é a minoria no número, mas a minoria na condição social. Compreendido isso, a gente pode continuar a nossa aula falando o seguinte, que minorias, elas, por conta dessa sua desvantagem social, muitas vezes ela está submetida a relações de dominação. Como ela não tem voz, como ela não tem inserção, ela precisa se submeter às decisões do outro grupo, do grupo majoritário. Então, o que acontece aqui é o seguinte, um grande exemplo disso é a condição da mulher, né? Então, por exemplo, relações de dominação. Como uma mulher ela pode ser dominada no seu ambiente doméstico, né? Falando sobre uma violência simbólica doméstica, uma violência doméstica. Olha, ela pode, por exemplo, estar submetida a ficar com um marido que produz algum tipo de violência, ela não precisa ser física, ela pode ser psicológica, né? Mas ela está submetida a essa dominação por conta da sua dependência financeira, ou por conta do medo de ser agredida, ou por conta com medo de perder os filhos, porque ela não teria o dinheiro suficiente para mantê-los e pode ser escolhido o pai, enfim, tá? Isso são só exemplos genéricos para te mostrar, então, sobre como você deve entender essas relações de dominação. Poderia ser, por exemplo, o empregador e o empregado também, né? Essa relação de dominação quando ela extrapola as questões empresariais e elas passam, por exemplo, como o assédio, né? Então, quando elas extrapolam a questão empresarial e passa para a questão social ou a condição da pessoa, né? Então, aí também a gente parte essa ideia da dominação. E por fim, né, entender que o que são minorias é quando algum grupo ela precisa enfrentar um comportamento do outro grupo que é discriminatório e preconceituoso. Então, esses grupos minoritários, eles estão em constante luta de afirmação, constante luta por direitos, constante luta para ter voz, para que eles sejam protegidos, né? Protegidos numa sociedade em que o vê como discriminatório e de forma preconceituosa. Bom, a partir de agora, você já tem o conceito, você já entendeu qual será a linha da nossa aula. Então, como eu falei, é a linha escolhida do discurso das provas do Enem. Então, essas provas do Enem são... mas eu não vou fazer Enem, não tem problema. Né? Por quê? Porque essa aqui é uma base bem conceitual e uma base bem utilizada dentro dos discursos. Então, independente da prova que você for fazer, esse discurso aqui vai te ajudar, né, para compreender o tema de forma mais profunda e mais ampla. Né? Tanto mais ampla quanto mais profunda. Bom, prof, como reconhecer uma minoria, né? Porque se não é numérica, porque se fosse numérica seria bem mais fácil, não é verdade? Seria muito mais fácil, eu conto aqui, vejo a porcentagem, isso aqui é minoria. Mas a gente sabe que não, até porque, por exemplo, as pessoas mais ricas do mundo são minorias, né? São minorias, mas elas têm o poder, elas têm a dominação, elas têm o acesso, os melhores acessos. Então não pode ser numérica mesmo a questão da questão da minoria, perfeito? Então ela tem que ser social. Diante disso, fica mais fácil você reconhecer uma minoria. Então, uma minoria, por exemplo, normalmente ela está em uma situação de vulnerabilidade. Né? Que ela tem que estar como, por exemplo, ela sofre ameaças na rua por ser daquela forma, ou, né, por se comportar daquela maneira, ou por falar uma língua diferente, que não é o caso aqui do Brasil, que o Brasil, a gente tem outros problemas, é mais racial, mais ligado à identidade de gênero, com a mulher, e são os nossos maiores problemas. Mas se a gente for, por exemplo, para o leste europeu, para o Oriente Médio, as minorias deles são outras, são minorias étnicas, são minorias religiosas, é uma outra realidade, mas a base do discurso é a mesma, né? Então, cada país tem a
sua realidade, ou às vezes dentro do mesmo país, como, por exemplo, o Brasil, que é um país muito grande, acontece isso, né? Tipo, o problema de uma região não é o mesmo problema de outra, né? Também aqui a questão de identidade e informação, e aqui a gente poderia citar, por exemplo, os negros, que em algum momento, há pouco tempo atrás, eles eram escravos, né? Então, eles estavam nessa situação de escravidão. Logo, na sequência, eles eram escravos libertos, né? Então, ex-escravos libertos. E eles têm que estar sempre se reinventando, né? Quem sou eu? Qual é o meu grupo? O que nós representamos para o país? E por aí vai, tá? Isso acontece também muito nos Estados Unidos, com relação aos latinos e os próprios negros, né? Os chineses também. Então, é um grupo que está constantemente, né, transformando a sua identidade. Conforme ela vai sendo inserida dentro dessa sociedade, ela ganha uma nova identidade e ela precisa se definir como tal, né? Também a luta contra os privilégios de grupos dominantes, que normalmente a gente cita as mulheres, né? Por conta dessa questão, por exemplo, dessa família patriarcal que existe aqui no Brasil, essa relação patriarcal cujo homem, ele é o dono de tudo, inclusive da esposa e dos filhos. Ele é o dono, ele domina, né, no sentido de dominação. Então, a esposa tem que se submeter aos desejos do marido, né, ao que ele manda, né? Então, aqui nós temos a questão dos privilégios. E aqui também, de dominação, eu vou citar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo, porque você entenda mais ou menos isso aqui, tá? Sobre a questão de grupos dominantes e a questão da mulher. Certa vez eu peguei um avião, né, para chegar até São Paulo. E aí chegou toda a tripulação, chegou o comandante, e o comandante do voo era uma mulher. Aí a galera que estava sentada ao meu redor começou a fazer piadinhas, do tipo assim: meu Deus, é uma mulher que vai pilotar esse avião? Então eu acho que é melhor a gente descer, porque mulher não consegue fazer nem baliza, imagina pousar e decolar esse avião. Veja que esse é um discurso, tá? Um discurso bastante complexo, porque, na verdade, pilotar um avião requer o quê? Treinamento. Se ela for bem treinada, ela vai executar essa função, né? Inclusive, executou muito bem, fizemos um voo tranquilo, pouso e decolagem também super suave. Então, nós não tivemos problemas por conta de ser a mulher, mas aconteceu a piadinha, né? Porque parece que existe alguns privilégios de grupos dominantes, nesse quesito especificamente, que pilotar um avião é algo para homem, tá? Então, por conta disso, as mulheres sempre têm que estar o quê? Criando estratégias discursivas, né? Criando estratégias discursivas para mostrar que não, nós também podemos executar as mesmas funções que os homens, tá? Então, dentro disso, por isso que as mulheres são consideradas grupo minoritário, mesmo sendo mais de 50% da população brasileira. Então, em termos numéricos, as mulheres têm maioria no Brasil, mas em termos do social, tem muitas desvantagens, inclusive com relação ao acesso a determinados empregos ou a determinados salários. Bom, os exemplos aqui das minorias, elas estão vinculadas a questões étnicas. Então, por exemplo, na sua prova, pode aparecer esse mesmo debate só com um desses grupos, não um debate geral, mas o debate com um grupo específico. Por exemplo, as minorias étnicas, as minorias religiosas, a minoria de gênero, de sexualidade, linguística, física e cultural. Dentro dessas minorias, eu vou dar um exemplo para vocês sobre a questão linguística, tá? Que é uma atualidade. Hoje, a questão da língua, ela acaba formando uma identidade dentro de um grande grupo. Então, por exemplo, lá na Espanha, né, a Espanha, ela possui duas áreas bastante conflituosas, que é o País Basco e a Catalunha, que vivem em movimentos de separação, né, os movimentos separatistas que nós chamamos. E por conta disso, o que nós temos aqui de referência, né, que é interessante? Eles pertencem a um grande grupo que é a Espanha, mas eles se identificam de forma distinta. Eles falam, inclusive, uma outra língua. Então, nós temos o quê? Olha, aqui nós estamos tratando de um grupo minoritário que vive criando estratégias discursivas para se manter, para manter a sua identidade, para manter a sua cultura, né? E ter também o quê? O acesso social, para não entrar em desvantagem social diante dos demais
dos demais estados, né, das demais províncias, ou seja, dentro do estado maior. Essa questão, por exemplo, cultural também está muito relacionado a esses grupos. E existe os grupos minoritários, muitas vezes, que eles acabam sofrendo muitas perseguições, por exemplo, como é o caso dos curdos, que hoje é o maior povo sem estado do mundo. Então eles vivem aquela situação que os judeus viveram antes da Segunda Guerra Mundial, né, antes da Segunda Guerra Mundial, que eles não tinham um estado próprio, depois eles acabaram tendo. Então hoje os curdos é um grupo que não tem estado, mas é um grupo reconhecido pela sua língua, pela sua cultura, enfim, pela sua etnia, etc. Hoje nós temos, por exemplo, de atualidade também, um caso de genocídio que aconteceu lá no Mianmar, que é a antiga Birmânia, que também é um dos maiores genocídios do século, um dos maiores genocídios do século XXI, né, que está acontecendo então lá na Birmânia, ou no Mianmar, que antigamente se chamava Birmânia, hoje chama-se Mianmar. Então, são questões relacionadas a minorias, são minorias que sofrem, que morrem, que são perseguidos, que precisam mudar de país, muitas vezes, por conta disso, tá? Por conta de ser uma minoria. Bom, agora uma outra questão importante que costuma aparecer nas provas, que é o discurso da democracia. Ou seja, como que eu insiro o debate de minorias dentro de uma democracia? A tua prova, ele pode colocar, em vez de colocar democracia, ele pode colocar Estado democrático. Tá? Então, como proteger as minorias dentro da concepção de um Estado democrático? É exatamente a mesma coisa, tá bom? Então, o que eu coloquei aqui como pergunta? Por que devemos proteger minorias em uma democracia? E aí, você vai resgatar os valores dos direitos humanos. Os direitos humanos que foram escritos lá em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, eles falam, olha, existem alguns direitos que eles são naturais, né, que são os direitos humanos de qualquer pessoa do mundo, independente da cultura. Como, por exemplo, ele tem direito à vida, ele tem direito à liberdade, ele tem direito de manifestação, né? Então, esses são alguns direitos. Então, o que aconteceu quando foi feita a Constituição Brasileira lá em 1988? Eles pegaram aqueles valores dos direitos humanos e levaram para a nossa Constituição. Só que quando alguma coisa do direito humano ele é colocado dentro de um ordenamento jurídico, como é o caso da Constituição, ele muda de nome, eles não são chamados de direitos humanos. Então você não pode colocar assim, os direitos humanos da Constituição Brasileira. Não, você vai colocar direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, lembrando você, tá? Ele se encontra lá no artigo 5º da Constituição, artigo que inclusive eu gostaria que você lesse, né? Ele é bem extenso, mas eu gostaria que você lesse pelo menos o começo dele, né? Que são os direitos fundamentais. Então, veja, dentro de uma democracia que respeita os direitos humanos, existem os direitos fundamentais. Tá bom? Então, eles precisam ser, se ele está no ordenamento jurídico, é importante que a gente que a gente possa protegê-los. Afinal de contas, nós vivemos numa democracia, né? O governo do povo, de todo o povo, e o povo de forma igualitária, como prevê a Constituição, tá? Agora, vamos especificamente falar sobre a palavra democracia e esse contexto. Democracia e o contexto de minorias. Aí você vai lembrar o seguinte, que a democracia, ela parte de um princípio, que é o princípio da justiça social. Então, se eu tenho essa justiça social sendo retirada, ou seja, se não está acontecendo justiça social, qual é o papel do governo que representa o povo? Olha, se nem todo mundo deste povo que eu represento tem justiça social, eu preciso desenvolver políticas públicas para fazer com que este grupo que não está sendo atendido passe a ser atendido. Então, o que você tem que entender? Dentro de uma democracia, cujo o governo é do povo e o povo tem que ser tratado de forma igual, nós entramos dentro de um princípio de justiça social. Quando não ocorre a justiça social, o governo precisa desenvolver políticas públicas para corrigir o problema. Entendido? Ficou legal, né? Ficou tranquilo? Bom, aí você vai dizer assim, certo, professora? Entendi. E como que isso é tratado pelo mundo, né? Como que as pessoas pelo mundo veem, né? Como que são as convenções internacionais
com relação às minorias. Então eu trouxe alguns exemplos. Lógico, eu não trouxe todos, mas trouxe alguns exemplos que você pode ir lá citar ou mesmo ser assinalado lá na sua prova. Então olha lá, tratamento de minorias no âmbito internacional. Então a já citada Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi escrita em 1948. Também eu tenho a Convenção para a Prevenção e Reparação de Crime de Genocídio. Então, sabe aquele problema que eu falei lá do Mianmar? Então, mesma coisa, a galera lá nos Sírios, enfim, genocídio, 1948. E em 1960 foi feita a Convenção da Unesco para a Eliminação da Discriminação na Educação, que também são, então, diretrizes internacionais para que o ordenamento jurídico nacional possa enquadrar aquilo que internacionalmente se entende como o melhor caminho, né? Como trazer paz para o mundo, como ser mais justo dentro das relações sociais no mundo inteiro, tá? Aí você falou assim, beleza, então entendi, mas prof, como que dentro da nossa casa a gente age? Como que acontece isso no Brasil, né? A nossa casa que eu tô querendo falar é o nosso país. Internacionalmente eu entendi, mas nacionalmente, o que já foi feito para atender essas minorias? Então, olha lá. Dentro da Constituição, você vai citar o artigo 215 e o artigo 216. No artigo 215, eu tenho os direitos culturais, ou seja, as pessoas têm o direito de manifestar a sua cultura, de defender a manutenção da sua cultura, ele tem um direito garantido na Constituição Federal no artigo 215, tá? Outra, já no artigo 216, eles colocam uma discussão sobre o patrimônio histórico cultural natural, né, os bens naturais, e aí ele divide em patrimônio histórico material e o imaterial. Então, o patrimônio histórico material, isso é uma cara de Enem, mas uma cara de Enem que vocês não fazem ideia, mas enfim, tá? Então, o patrimônio histórico material são aquelas coisas palpáveis, então um prédio, uma estátua, um quadro, enfim, tá? Então isso é um patrimônio material. Mas existe um outro patrimônio que é mais difícil de você fazer a manutenção. Você precisa estar constantemente brigando e fazendo com que ele exista, que é o patrimônio histórico imaterial. Aqui eu estou falando propriamente de tradições orais, por exemplo, de músicas, de festas, de receitas, de algumas receitas de comida mesmo, tipo pão de queijo, de alguma expressão musical. Então, aqui é imaterial. Eu não pego a música, eu ouço a música, aquele estilo de música. Então, aqui eu estou falando de um patrimônio identitário, porque ele é cultural, né? Mas aí, no artigo 216, ele fala: nós devemos proteger o patrimônio histórico, cultural, material e imaterial para garantir a identidade, a memória, enfim, dos vários grupos existentes no Brasil, tá? Então aqui, isso você pode citar, fica lindo, lindo, lindo. Mas prof, tem algo mais específico ainda? Sim, tem uma lei, tá? Que é a Lei 7.716 de 1989, e essa lei, ela versa sobre os crimes de preconceito. Então, o que lá na lei original, em 1989, eles entenderam como preconceito? Porque eu posso ter preconceito, sei lá, contra professores de história, né? Mas isso não é uma realidade, eu acho, né? Eu acho. Mas lá na Constituição tá dizendo assim, olha, crime de preconceito, ele pode ser racial, ele pode ser étnico, ele pode ser religioso, ele pode ser de raça, de procedência nacional. Então, esses aqui são os originais. E em 2019, foi englobado, foi uma decisão do STF, inclusive, de colocar LGBT dentro dos crimes de preconceito, até que uma lei específica seja desenvolvida lá pelo Congresso para esse grupo minoritário, tá? Então, isso aqui é uma atualidade. Então, um grupo minoritário inserido na lei de crimes de preconceito, até que o Congresso, porque é o Congresso que faz as leis, faça uma lei específica para garantir os direitos dessa minoria, que é a minoria LGBT. Perfeito? Bom, prof, eu ainda quero citar alguns exemplos, né? Eu quero citar alguns exemplos de políticas públicas que o governo desenvolveu para reparar, para promover a justiça social. Bom, então eu coloquei aqui para vocês duas ações afirmativas importantes, tá? Eu poderia falar outras mais, mas eu acho essas aqui bem legais, assim, para a gente poder usar dentro dos discursos mais atuais, né? Da discussão mais atual. E também porque é mais abrangente.
Então, por exemplo, primeira coisa, o que é uma ação afirmativa? É quando existem grupos que estão com dificuldade de expressão, de manutenção de identidade, ou em situação de perseguição, ou em situação de inferioridade, ou diminuição de acesso, enfim, né? De fragilidade, de vulnerabilidade, que o governo fala, bom, então ele pode ter várias estratégias. Dentro das estratégias, por exemplo, ele pode criar uma campanha de conscientização, mas ele também pode fazer ações que garantam o acesso de forma obrigatória, como é o caso, quer ver? Agora eu talvez te dando um exemplo, vai ficar mais fácil de entender. Por exemplo, a realidade, o fato. O fato é que mulheres têm uma baixa representatividade na política. Tá? Então eu poderia, por exemplo, criar uma campanha para fazer com que as pessoas votem mais em mulheres ou que as mulheres se candidatem mais no processo eleitoral. Mas não foi o que o governo fez. O governo falou, olha, é o seguinte, precisa ter pelo menos 30% do percentual, né, mínimo, tem que ser mínimo, de candidatura feminina. Tanto candidatura masculina e feminina, mas a masculina nem precisaria colocar, né, mas assim, ele coloca de cada gênero. Então, por exemplo, na candidatura de cada partido, então vai lá, o PSDB, 30% da candidatura do PSDB precisa ser de representação feminina. O PT, 30% da representação feminina, né? O PMDB, mesma coisa. Todos os partidos políticos do Brasil, eles precisam ter 30% de representação feminina na sua candidatura, tá? Lá no processo da candidatura, não necessariamente na eleição. A eleição não, porque nós vivemos uma democracia e aí é o povo que escolhe se vão colocar as mulheres ou não. Mas o fato é que sim, tem que ter pelo menos 30% de representação feminina. Isso é uma ação afirmativa. Outra ação afirmativa feita para deficientes, tá? Então, por exemplo, o que o governo falou? Bom, o deficiente ele precisa trabalhar porque ele precisa se alimentar, pagar as contas, afinal de contas as pessoas não pagam as nossas contas. E assim, como que o deficiente ele entra em desvantagem, né? Ele é desigual. Então, como eu posso tratá-lo diferente, porque ele, né, de uma forma a equiparar aos demais, né? Aqueles que não possuem deficiência. Então, o que o governo fez? Já que as pessoas não farão naturalmente, não darão um cargo naturalmente para o deficiente, então o que eu vou fazer? Eu tenho que garantir, dentro dos processos de seleção, por exemplo, para o cargo público, 20% das vagas são destinadas para os deficientes. Então, essa é uma forma, é uma ação afirmativa que o governo fez para corrigir algo que não estava sendo feito dentro do pensamento democrático, que é a justiça social. E, por fim, né, aqui o reconhecimento da união civil entre casais homoafetivos. Por quê? Porque eles entendiam que eles estavam sempre numa situação de vulnerabilidade porque não tinham direito do casamento civil como os demais casais, né, como os héteros, e usavam estratégias discursivas, né? Olha, nós temos um relacionamento, o nosso relacionamento precisa ser garantido civil, dentro do âmbito civil, nós temos para ter as garantias que a Constituição, enfim, as leis nos oferecem, mas para isso precisa ser reconhecido pelo Estado. A nossa união precisa ser reconhecida pelo Estado. Portanto, o que o Estado fez? Não, então tá bom. Então vocês podem casar lá no civil e nós vamos reconhecer esse casamento. Então é dessa forma que nós temos ações do Estado, do governo, dentro de um Estado democrático para, então, promover a justiça social para as minorias. Entendido? Eu sei que a aula é densa, eu sei que a aula, inclusive, é polêmica, né? Não é todo mundo que concorda, mas, de novo, você precisa escrever para uma banca, você precisa pensar que essa banca, ela estará avaliando o seu conhecimento sobre o assunto e como ele está sendo debatido nos jornais, como está sendo debatido dentro do governo. Veja que eu falei muito em políticas públicas, ou seja, eu estou falando para você que isso são demandas, tá? São demandas que são levadas para o governo, são demandas sociais que são levadas para o governo e aí precisam ser geradas políticas públicas que vão gerar uma discussão social e por gerar uma discussão social pode sim ser o seu tema de prova. Então, por isso tão importante. Perfeito? Então, um grande beijo e até a próxima aula.